Existe um território oculto no coração dos homens. Um lugar onde o amor não grita, mas sussurra, disfarçado de silêncio, de gestos triviais, de presenças discretas. Um homem que te ama secretamente não vai dizer, ele vai mostrar, mas não como você espera. E é exatamente aí que mora o enigma. Como decifrar os sinais de um amor que não se permite aparecer? Carl Jung escreveu que o que negamos nos subjuga, o que aceitamos nos transforma. Quando um homem sente amor, mas não o expressa, ele está em conflito com a própria sombra. Ele ama e, ao mesmo tempo, teme o que esse amor pode provocar. Ele quer se aproximar, mas carrega a dor de feridas passadas, rejeições ocultas, inseguranças que não consegue nomear. Por isso, ele age, mas não declara. Demonstra, mas não revela. Neste vídeo, vamos mergulhar em 5 atitudes sutis e profundamente reveladoras que um homem que te ama secretamente pode ter. São gestos que, sob a ótica da psicologia analítica, revelam muito mais do que 1000 palavras. Eles são como espelhos, mostram onde está o desejo escondido e onde o medo ainda comanda. E se você souber ver com clareza, conseguirá diferenciar entre o homem distraído e o homem apaixonado, entre o afeto genuíno e o interesse superficial. Promessa: ao final, você será capaz de reconhecer esses sinais com nitidez e entender como a dinâmica emocional masculina opera quando o amor é calado. Vai parar de duvidar do que sente e começar a ver com novos olhos o que antes parecia ambíguo. Porque amor não dito é como uma represa. Quanto mais se contém, mais pressão acumula. E os sinais dessa pressão estão por toda parte. O amor secreto é um labirinto, mas existe uma chave para atravessá-lo. Observa, interpreta, intua. 3 palavras que juntas formam um mapa emocional. Observar com atenção os detalhes, interpretar sem ilusões, intuir com coração. É isso que vamos fazer. E ao longo dos próximos blocos, você vai ver que esses 3 movimentos não só decifram o outro, mas também revelam você a si mesma. O primeiro sinal é tão sutil que muitos ignoram. Ele aparece em silêncios longos, em mudanças de humor inexplicáveis, em olhares que desviam rapidamente. Jung chamaria isso de projeção da sombra. Um homem projeta em você aquilo que ele mesmo teme sentir. E o resultado é ambivalência, retração, pequenas contradições. Mas, para quem sabe ler, tudo isso é amor não declarado tentando encontrar um caminho. Agora que abrimos essa porta, é hora de explorar o que se esconde por trás de cada gesto. Quando um homem te ama em segredo, o primeiro lugar onde isso aparece é no corpo dele, antes mesmo de qualquer palavra. Jung nos ensinou que os conteúdos inconscientes se manifestam fisicamente, num gesto interrompido, num olhar fixo demais, numa presença que parece casual, mas é insistente. O corpo fala, porque a alma precisa se expressar. E nesses casos, o amor contido escapa pelos poros, pelos olhos, pelas mãos inquietas. Esse é o primeiro dos 5 comportamentos. Ele sempre está por perto, mas nunca declara por quê. Não é coincidência. Ele encontra maneiras de estar ao seu redor. Sabe quando você está por perto? Aparece nos lugares que você frequenta. Traz assuntos que te incluem. Tudo isso sem jamais dizer que quer estar com você. E por que isso acontece? Porque dentro dele há um conflito entre o impulso do desejo e o medo da exposição. Jung chamaria isso de tensão entre o ego e a sombra. O ego dele quer manter o controle, proteger-se do risco da rejeição, preservar a imagem de independência. Mas a sombra, esse território onde os sentimentos não resolvidos vivem, grita por conexão. O resultado é uma dança ambígua. Ele se aproxima, mas não toca.
Se envolve, mas não revela. Cria oportunidades, mas não confessa. Esse comportamento pode ser desconcertante. Você pode pensar que está imaginando coisas, mas não está. A verdade é que o inconsciente dele está se expressando de forma espontânea, sem o filtro da racionalidade. E é por isso que esse tipo de presença constante, mas não assumida, é um dos sinais mais fortes do amor silencioso. A chave aqui é entender que a presença dele é uma declaração inconsciente. Não precisa de palavras. Basta observar como ele reage quando você chega, como ele muda o tom da voz, como os olhos procuram os seus. Ele não faz isso com todas, ele faz com você. Porque, por mais que tente esconder, algo dentro dele quer ser visto. E aqui entra o primeiro exercício. Nas próximas interações com esse homem, observe sem interferir. Faça o seguinte: fique em silêncio por alguns minutos na presença dele. Veja como ele reage. Note se ele tenta manter a conversa viva mesmo quando o assunto morre. Perceba se ele se posiciona fisicamente próximo a você, mesmo sem necessidade. Esses 3 sinais, juntos, mostram que o corpo dele já está onde o coração gostaria de estar. E como dizia Jung, o inconsciente nos dirige à vida e nós o chamamos de destino. O que ele sente e não entende está começando a moldar os encontros de vocês. Isso não é acaso, é o inconsciente tentando amar mesmo quando o consciente ainda hesita. O segundo comportamento vai além do corpo, ele toca o afeto. E quando isso acontece, o amor oculto começa a desenhar pontes invisíveis. O segundo comportamento de um homem que te ama em segredo é ainda mais revelador. Ele presta atenção em detalhes que ninguém mais percebe. Pode ser a maneira como você prende o cabelo, o jeito como fala quando está nervosa, a música que você escutou uma única vez e ele lembra. Esses detalhes parecem pequenos, mas carregam uma carga emocional profunda, porque só observa assim quem está emocionalmente envolvido. Jung dizia que a atenção dirigida ao outro revela projeções internas. Quando alguém vê com tanta precisão o que é sutil em você, é porque projetou em você algo precioso. Talvez a imagem da alma, do que ele busca, do que ele sente falta e ainda não encontrou plenamente em si. Em termos junguianos, isso é a ativação da ânima, a figura simbólica do feminino interior dele. É por isso que você se torna tão significativa sem saber. No meio dessa intensidade silenciosa, uma coisa precisa ser dita. O universo só envia o amor para quem declara que o aceita. Se você sente que está pronta, comente aqui: eu aceito o amor. Isso é mais do que uma frase. É uma chave energética. E se quiser ir ainda mais fundo, faça o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. O autoconhecimento é o primeiro passo para parar de atrair o que fere e começar a reconhecer o que cura. Voltando ao comportamento desse homem, ele parece te escutar com o corpo inteiro. Ele responde ao que você nem disse, mas sentiu. Quando você fala de algo triste, ele muda o semblante. Quando você se entusiasma, ele sorri antes de entender por quê. Isso não é só empatia. Isso é conexão emocional não verbalizada. É importante entender que esse tipo de escuta afetuosa tem um efeito transformador. Você se sente vista. E ele também se transforma, ainda que não perceba. Porque, como dizia Jung, encontrar a alma em outra pessoa é um milagre do inconsciente. E o milagre já começou quando ele começa a te escutar com essa atenção quase devocional. Um exercício simples para perceber isso em ação? Da próxima vez que estiver com ele, conte algo trivial, algo que a maioria esqueceria em minutos. Depois, observe se ele menciona isso mais tarde, se faz referência a isso de forma espontânea.
Esse é o termômetro da presença emocional dele. Amor escondido tem memória seletiva. Só guarda o que importa e você importa. Esse segundo sinal aprofunda o vínculo invisível e nos prepara para o próximo, quando o amor contido se torna proteção disfarçada. O terceiro comportamento de um homem que te ama em segredo é este. Ele tenta te proteger, mesmo sem intimidade suficiente para isso. É o tipo de proteção que não se impõe, mas se oferece. Ele se preocupa se você está bem, se chega em casa em segurança, se está sendo bem tratada por outras pessoas. E às vezes até se incomoda com quem te trata mal, mas não diz por quê. Fica no ar, como uma sombra protetora. Jung diria que essa atitude nasce da função transcendente, uma força interior que tenta unir os opostos dentro da psique. Nesse caso, o desejo de amar e o medo de se expor. A proteção é a ponte. É o jeito inconsciente que ele encontra para estar presente sem assumir a vulnerabilidade de dizer "eu me importo". Ele age como se fosse responsável por você, mas não se permite assumir esse vínculo de forma consciente. E isso diz muito. Esse tipo de cuidado sutil é uma das expressões mais genuínas do amor não declarado, porque ele não tem obrigação nenhuma e, mesmo assim, sente que deve estar por perto quando algo pode te ferir. Isso mostra que, mesmo sem assumir o papel de parceiro, ele já está emocionalmente investido como se fosse. E aqui está o ponto-chave. Um homem só tenta proteger o que sente que pode perder. Isso ativa o instinto arquetípico do masculino, o protetor, o guardião, aquele que observa o território emocional da mulher como um espaço sagrado. Mesmo que não entenda, ele sente que precisa manter isso a salvo. Talvez você perceba isso quando está triste e ele tenta te distrair. Ou quando alguém te critica e ele muda de assunto, como quem te tira do alcance do ataque. Ou quando ele insiste que você descanse, coma bem, cuide de si. São formas de dizer "eu me importo", sem usar essas palavras. Mas atenção! Esse tipo de proteção só é verdadeira quando vem com respeito. Ele não tenta te controlar, não invade os seus espaços, não decide por você. Ele oferece apoio e desaparece se você não quiser. Isso distingue o amor da posse. E quando o sentimento é real, ele se manifesta com liberdade. Um exercício de percepção. Lembre de um momento em que se sentiu frágil na presença dele. Agora se pergunte, ele fez algo, ainda que pequeno, que tentou aliviar sua dor, te distrair ou te proteger? Se a resposta for sim, provavelmente você já viu o amor dele em ação, mesmo que ele nunca tenha nomeado isso. Esse comportamento abre a porta para um nível mais profundo, quando o homem começa a te admirar em silêncio, como quem contempla algo precioso, mas distante. O quarto comportamento de um homem que te ama em segredo é o olhar. Ele te observa quando acha que você não está vendo. Não é um olhar qualquer. É um olhar longo, contido, muitas vezes carregado de um silêncio espesso, como se ele tentasse guardar a imagem de você em algum lugar dentro dele. E, ao ser flagrado, disfarça, finge que olhava outra coisa, muda o foco, como se não fosse nada. Esse olhar silencioso é uma das expressões mais claras da projeção emocional. Jung descreveu a projeção como o processo pelo qual lançamos no outro partes de nós que ainda não reconhecemos. Quando um homem olha assim, ele não está apenas vendo você. Ele está vendo algo que pulsa dentro dele. Desejo, ternura, idealização, saudade de algo que talvez nunca teve, mas que sente perto quando você está presente. Esse tipo de olhar não mente. Ele escapa do controle racional. É espontâneo e por isso mesmo tão revelador. Um homem pode treinar palavras, esconder sentimentos com discursos lógicos, mas não pode controlar o olhar que emerge do afeto. O olho entrega antes da boca, porque o olhar vem da alma, e a alma não sabe mentir.
Talvez você já tenha sentido isso, aquele momento em que vira o rosto e encontra os olhos dele fixos em você, intensos, mas calmos. Ou quando está distraída e sente que está sendo observada com uma mistura de admiração e hesitação. Isso não é imaginação. Isso é emoção reprimida procurando espaço. E aqui está um convite sutil, mas poderoso. Se você já viveu isso, escreva nos comentários. Eu já senti esse olhar. Essa frase resgata uma memória e ajuda outras mulheres a entender que não estão sozinhas. O amor silencioso tem uma linguagem coletiva, e reconhecer isso é parte da cura. O que torna esse comportamento ainda mais marcante é que muitas vezes ele evita o contato visual direto em momentos intensos. Ele olha quando você não percebe, mas desvia quando você tenta sustentar o olhar. Isso revela vulnerabilidade, porque manter o olhar é como expor a alma. E para quem ama em segredo, isso pode ser assustador. O exercício aqui é simples. Da próxima vez que estiver com ele, não diga nada. Apenas olhe. Veja quanto tempo ele consegue sustentar o contato antes de desviar. Veja o que aparece no rosto dele. Talvez nesse breve silêncio visual você encontre mais respostas do que em 1000 palavras. O olhar revela e prepara o terreno para o próximo sinal, quando ele começa a se transformar só por estar perto de você. O quinto comportamento de um homem que te ama secretamente é o mais profundo de todos. Ele muda quando está perto de você. E não são mudanças ensaiadas, são transformações sutis, mais perceptíveis. Ele fala de forma diferente. Seu humor se altera, seu corpo se reorganiza, sua linguagem se torna mais cuidadosa. É como se, sem perceber, ele se tornasse uma versão diferente de si mesmo, mais vulnerável, mais humano, mais presente. Segundo Jung, o encontro com o outro é também um encontro com o self, a totalidade da psique. Quando esse homem está diante de você, ele entra em contato com partes dele que normalmente estão adormecidas. Ele se vê através dos seus olhos. E isso o desequilibra, no melhor sentido. Porque esse tipo de amor não se encaixa em moldes antigos. Ele quebra defesas, desafia máscaras, desmonta automatismos. Essa mudança é, na verdade, um movimento de individuação, o processo mais importante na psicologia junguiana. O amor, quando é real, não apenas quer o outro, ele transforma quem sente. E um homem que se transforma na sua presença já começou, ainda que inconscientemente, a trilhar esse caminho. Ele pode não entender, pode resistir, mas não consegue evitar. Veja se reconhece esse padrão. Ele é mais sério com outras pessoas, mas rico com você. Ele parece seguro com o mundo, mas se atrapalha ao seu lado. Ele mostra lados que os outros não veem, a sensibilidade, o afeto, até mesmo a insegurança. Isso acontece porque a presença do amor é um espelho, e ninguém permanece o mesmo diante de um reflexo verdadeiro. O mais curioso é que ele pode tentar esconder essas mudanças. Pode tentar agir com naturalidade, manter o tom neutro. Mas o inconsciente não colabora. Os gestos escapam, as pausas se alongam, o tom de voz oscila. Tudo isso mostra que ele está em campo emocional alterado. E isso só acontece diante de alguém que importa. Um exercício para perceber essas transformações. Compare como ele age com você e como ele age com outras mulheres. Veja se há uma diferença na forma de falar, de olhar, de reagir. Se houver, é porque ele está emocionalmente envolvido. O amor secreto deixa rastros, e esses rastros estão nos detalhes. Esse quinto sinal encerra o ciclo dos comportamentos visíveis. A partir daqui, mergulhamos nas camadas mais internas do afeto, porque o que ele faz é só metade da história. A outra metade está no que ele ainda não consegue fazer, e é aí que mora a maior dor, e também o maior sinal de amor real. Quando um homem te ama em segredo,
Há algo que ele não consegue esconder, por mais que tente. Ele sofre quando você se afasta, mesmo sem direito de sentir ciúmes. Esse é o sexto sinal e talvez o mais revelador. Ele não diz nada, mas muda. Fica mais fechado, mais seco, às vezes até distante. E não é porque não se importa, é justamente porque se importa demais. Jung nos lembra que o sofrimento emocional é a linguagem da alma tentando crescer. Quando esse homem vê você se conectar com o outro ou simplesmente se afastar, algo nele se contrai. Ele não entende bem o que sente, porque racionalmente ele não tem direito a sentir ciúmes ou saudade. Mas o inconsciente não segue as regras sociais. Ele sente e ponto. Essa dor silenciosa se expressa em pequenos rompimentos. Ele some por uns dias, evita conversar, muda o tom, às vezes se mostra frio, irônico ou até indiferente. Mas não é indiferença, é defesa, porque ver você fora do campo dele ativa a ferida da impotência. Ele te ama, mas não se permitiu amar de verdade. E agora, vê o que poderia ter sido, escorrendo pelos dedos. Se você está vivendo essa situação, há dois caminhos. Primeiro, declare que está aberta ao amor. Comente aqui: eu aceito o amor, porque o universo precisa ouvir sua decisão antes de mover as peças. E segundo, faça o quiz gratuito sobre sua vida amorosa, disponível no link da descrição. Ele vai te ajudar a entender onde você está e o que ainda bloqueia sua conexão com o amor que deseja. Voltando ao homem que te ama em segredo, a dor dele é um sinal, porque ninguém sofre por quem não importa. Ninguém se afasta para se proteger de quem não toca fundo. E quando ele tenta se desconectar de você sem motivo aparente, é porque está lutando internamente com um sentimento que o ultrapassa. Esse afastamento pode confundir, pode parecer desinteresse, mas se for acompanhado de mudanças de humor, reações desproporcionais ou tentativas súbitas de chamar sua atenção de novo, então é quase certo, o que ele sente é real e está doendo. Quer testar essa dinâmica? Observe o comportamento dele nos dias seguintes a um afastamento seu. Veja se ele muda o padrão, se tenta retomar o contrato, se fica estranho. Esses sinais falam mais do que qualquer declaração. O amor secreto tem uma dor específica, a dor de não poder viver o que se sente. Mas, como Jung escreveu, só aquilo que nos fere pode nos ensinar profundamente. E para esse homem, você já é uma mestra, ainda que ele não diga. O amor escondido é uma prisão sem grades. E o sétimo sinal de que um homem te ama secretamente é justamente esse. Ele se contradiz nas atitudes. No momento é gentil, próximo, cuidadoso. No outro, distante, indiferente, até frio. Ele vem e vai, aproxima-se e recua. E esse vai e vem não é jogo, é conflito interno. É a tentativa de equilibrar um sentimento que ele mesmo não sabe como lidar. Carl Jung chamaria isso de tensão entre opostos psíquicos, desejo e medo, afeto e autoproteção, impulso e repressão. Quando esses polos se confrontam dentro da psique de um homem, o resultado é ambiguidade. Ele sente, mas não quer sentir. Quer se aproximar, mas teme se entregar. Ama, mas se assusta com o poder que esse amor tem sobre ele. Essa oscilação emocional pode ser devastadora para quem observa de fora. Você pode se perguntar: será que estou louca? Será que imaginei tudo? Não, você não imaginou. O que acontece é que ele ainda não tem estrutura emocional para sustentar o que sente. E isso não o torna cruel, apenas revela o ponto do caminho em que ele está. O mais importante aqui é não interpretar essas contradições como desinteresse. Na verdade, elas são indícios de que o sentimento é tão grande que ele não consegue integrar tudo de uma vez. O processo de individuação, o caminho rumo à totalidade, segundo Jung, passa por esse caos. A psique precisa se reorganizar para acomodar o novo. E amar, para muitos homens, é algo radicalmente novo.
Talvez você perceba isso quando ele diz que sente sua falta e dias depois se afasta, ou quando demonstra ciúmes e ao mesmo tempo diz que vocês são só amigos, ou quando parece prestes a confessar algo e de repente muda de assunto. Tudo isso revela que o amor está ali, mas ainda não encontrou um canal seguro de expressão. O exercício para esse estágio é o mais delicado de todos. Não personalize a oscilação dele. Não transforme os altos e baixos dele em um julgamento sobre seu valor. Ele está em guerra com a própria sombra, não com você. E entender isso protege sua autoestima enquanto você observa o desenrolar da história. As contradições são parte da jornada. Elas mostram que o sentimento existe, mas está preso em um território psíquico em transição. E como toda travessia, ela exige coragem, tanto dele quanto sua. Porque o amor verdadeiro não nasce pronto. Ele emerge das fissuras, das dúvidas, das dores. E só se torna real quando alguém tem coragem de escolher permanecer, mesmo diante da confusão. Existe um ponto em que o amor, mesmo secreto, começa a querer se expressar. E o oitavo sinal de que um homem te ama silenciosamente é este. Ele compartilha partes íntimas da história dele com você, mas de forma fragmentada. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele deixa escapar memórias, medos, momentos importantes. E, de repente, você se vê conhecendo camadas que ele não mostra para ninguém. E Jung afirmava que todo encontro verdadeiro é uma troca de inconscientes. Quando esse homem começa a dividir traumas, sonhos antigos, fracassos que o marcaram ou alegrias que ninguém valorizou, ele está abrindo portas internas. E não é qualquer abertura, é um sinal de confiança. Porque o amor, quando é real, se expressa através da vulnerabilidade. Ele pode não dizer, eu te amo, mas quando te conta sobre a infância dele, sobre a relação conturbada com o pai, sobre o medo de não ser suficiente, ele está, na linguagem do inconsciente, dizendo, eu confio em você para me ver por dentro. E isso é tão ou mais significativo do que uma declaração explícita. Esses fragmentos de história vêm como quem não quer nada. Um comentário no almoço, uma lembrança puxada por uma música, um desabafo inesperado no meio de uma conversa qualquer. E depois ele pode até se calar, porque se assusta com o quanto se expôs. Mas o gesto já foi feito, e ele só faz isso com quem tocou fundo. Se você já viveu isso, se algum homem compartilhou com você algo íntimo, sem motivo aparente, comente aqui. Ele me mostrou quem é. Esse reconhecimento valida sua intuição e mostra que você está captando sinais reais. Amor não é só toque, é também memória compartilhada, dor dividida, silêncio que fala. Esse tipo de abertura cria um vínculo silencioso. Porque quando alguém mostra uma parte ferida de si, ele está pedindo, sem palavras, não me abandone aqui. E se você souber acolher sem invadir, pode se tornar a presença segura que ele nunca teve. Não para salvá-lo, mas para espelhar a cura possível. E aqui entra uma das maiores verdades da psicologia analítica. O amor não cura por si só, mas a relação certa, com a escuta certa, no momento certo, pode transformar tudo. E quando um homem começa a contar sua história de forma involuntária, é porque, no fundo, já começou a te incluir nela. Chegamos ao ponto final dessa travessia. E talvez o sinal mais poderoso de que um homem te ama em segredo não esteja nos gestos ou palavras, mas no impacto invisível que você tem sobre ele. Você o transforma, mesmo que ele nunca diga isso. Ele muda hábitos, começa a refletir mais, fica mais silencioso, às vezes busca entender coisas que antes ignorava. Tudo isso porque, de alguma forma, sua presença acionou um movimento interno. Jung escreveu que nós não nos transformamos tocando figuras de luz, mas entrando em contato com nossa própria escuridão.
E o amor silencioso é isso, uma luz que invade lugares escuros, obrigando a alma a se reorganizar. Ele talvez nunca tenha planejado amar, mas agora você está ali, no pensamento dele, na rotina dele, no jeito como ele começa a olhar o mundo. E ele não sabe mais ser o mesmo. O mais profundo do amor secreto é o que ele provoca sem pedir. Você virou o espelho. E, diante desse espelho, ele já não pode fingir que não vê o que falta, o que dói, o que quer. Ele ainda pode resistir, pode negar, mas já não consegue esquecer. Porque onde há amor verdadeiro, há memória viva. E você virou isso, uma presença que ele carrega, mesmo na ausência. Se você sentiu tudo isso ao longo desses sinais, é hora de declarar ao universo. Comente aqui, eu aceito o amor. Não por ele, por você. Porque o amor só encontra quem diz que está pronto para recebê-lo. E se você ainda não fez, faça agora o quiz gratuito sobre sua vida amorosa. O link está na descrição. Esse passo pode te mostrar não só quem você atrai, mas por quê e como mudar essa dinâmica. Amar em silêncio é uma forma de iniciação, uma travessia solitária que às vezes nunca se completa. Mas você não precisa viver no campo da dúvida. Os sinais estão aí. O amor pode ser decifrado sim, se você souber ler com o coração atento, com a alma desperta, com o olhar interno de quem já não se satisfaz com o superficial. A chave para tudo que você viveu até aqui é simples, mas definitiva. O amor que transforma é o que se reconhece em silêncio e escolhe se revelar. Quando ele estiver pronto, você saberá. E se ele não estiver, você seguirá, inteira, lúcida, aberta. Porque o amor real não te diminui, ele te devolve a você.